Olá, irmãos, a paz do Senhor, amém? Eu espero que todos estejam bem, em segurança. Hoje eu fui convidada pelo Bispo André, pela pastora Josi, pelo Ministério de Famílias, para estar trazendo, abordando um tema sobre casais e família, né? O efeito da pandemia nos relacionamentos conjugais e familiares. Mas antes eu gostaria de convidá-los a estar orando juntamente comigo, amém? Oremos. Pai amado e Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, que mais uma vez o Senhor nos dá de estarmos na tua presença, de estarmos invocando o teu santo e precioso nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós também sabemos, ó Deus, que nada acontece sem a tua permissão. Nós te glorificamos, Senhor, mais uma vez por essa rica oportunidade. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos, nesse momento, estar adorando ao Senhor com louvor. Um louvor chamado O Novo de Deus. Esse louvor fala muito ao meu coração, né? E que você possa ser renovado nesta noite, que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu. Amém? Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas te seguir, se cumprirão. Bênçãos te seguirão. O que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Aleluia! Receba o novo de Deus nessa noite, irmãos. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode
pode sonhar, mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar, não vai faltar. Essas se cumprirão, bênçãos te seguirão, e o que passou, passou, o novo de Deus chegou, o novo de Deus chegou. Aleluia, o novo de Deus chegou, irmãos. Você pode declarar isso aí dentro da sua família, junto com os seus. O novo de Deus chegou. Aleluia, na minha vida, na sua vida. Há um novo de Deus preparado para as nossas vidas. É um tempo de renovo, um tempo de redescobertas. Amém? Então eu vou, para não ficar apenas nas minhas palavras, porque nós vamos falar um pouco de ciência, mas não podemos nos negar em falar a palavra também. E essa palavra eu vou ler em Gênesis 2, no versículo 18, que diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Irmãos, com essa passagem bíblica, eu já posso contemplar o propósito de Deus para o homem, que não é viver só. Já havia no coração de Deus o propósito da família, né? E nós temos visto relatos, nós temos atendido alguns casais em aconselhamento, e nós temos visto o quanto essa pandemia tem revelado coisas, né? Coisas profundas relacionadas aos casais e às suas relações familiares. Então nós vamos dar início a essa palavra, que eu intitulei Os Efeitos da Pandemia no Casamento e nos Relacionamentos Familiares. Eu vou trazer dados, né, atuais sobre como as famílias têm reagido a essa pandemia. Estamos em um regime de isolamento social por conta dos efeitos do coronavírus. As famílias que praticamente estavam no dia a dia afastados, né, em razão das suas várias atividades, passaram a estar juntas a semana inteira e agora por meses, né? E de repente alguns membros dessa família se dão conta que as crianças se tornaram adolescentes, que os cabelos dos mais velhos receberam um tom de cinza e que algumas rugas apareceram no canto de seus olhos. Muitas dessas pessoas passavam umas pelas outras como se estivessem em um corredor qualquer, sem se dar conta do que poderia estar acontecendo ali. Então a gente está tão tomado pelo nosso dia a dia, pelos nossos afazeres, que a gente simplesmente tem passado pelos nossos e a gente não tem se atentado ao que tem acontecido, né? As pessoas têm envelhecido, de repente a gente se depara, né, com uma criança, e essa criança hoje é um pré-adolescente. Eu mesma, quantas vezes passo dentro de casa e me assusto, né, com o tamanho que está o Isaac com 12 anos.
eu tenho um homem dentro de casa, um homem com uma estatura já de adulto, uma fala, uma voz de adulto, e isso causa um espanto, né? E você realmente, com o seu dia a dia, com seus afazeres, com as coisas que tem tomado, roubado o nosso tempo, né? Porque quando a gente se dá conta disso, isso não é muito produtivo para as nossas vidas. Isso tem a nossa acelera, a gente anda tão acelerado em tantas coisas que isso tem nos furtado. Estar atento a quem está convivendo com a gente. Infelizmente, com a determinação externa de isolamento preventivo para garantir a vida, é que cada um, como se como se a gente tivesse, irmãos, com todo esse isolamento, com toda essa obrigatoriedade, porque a gente não deveria receber esse isolamento, né, essa questão de estar com os nossos, como uma obrigatoriedade. Isso deveria ser um prazer. Estar com os nossos deveria ser um momento, deveria ter um sentimento de gozo, né, de alegria para nós. Mas para muitos isso está vindo como um solavanco, como uma avalanche, porque você acaba percebendo a ausência e a presença de algumas pessoas na sua vida. Você acaba tendo um tempo para analisar quem são as pessoas que estão na sua vida e quem são aquelas que saíram, que por causa do nosso ativismo a gente nem se dá conta, né? Então, devido a esse isolamento que nós temos vivido, a gente acaba se percebendo mais e percebendo quem está ao nosso derredor. Se de um lado essa é uma situação capaz de trazer volta o relacionamento familiar a muito esquecido. De outro, é também um momento em que as diferenças se destacam, né? Então, assim, a gente tem a oportunidade de estarmos novamente juntos, mas isso acaba trazendo, às vezes, muito estresse, muito desavença, né? Porque quando você está num ambiente de trabalho, quando você tem aquela rotina que é acordar cedo, ir para o seu trabalho, quando você chega em casa, o dia praticamente já passou, né? Então, geralmente, muitos entram dentro de casa para tomar um banho, jantar e dormir. Ou então chegam em casa, tomam seu banho, se arrumam, vão para a igreja, chegam em casa, jantam e dormem, entendeu? Então, você fica sem saber, a gente perde muito tato de como se relacionar com os nossos, né? Então, aí começa a surgir as discussões. Muitas delas frutos do estresse enfrentado por quem não estava mais acostumado a ficar junto e as outras situações anteriores. Então, a gente já não está mais acostumada a estar junto. E fora as coisas que ficam acumuladas, né? A gente tem a péssima mania de deixar as coisas debaixo do tapete. E a gente precisa parar com isso. As coisas que nos incomodam, elas foram feitas para que a gente relate esse incômodo, para que a gente pronuncie esse incômodo, para que a gente resolva. Porque senão ela vai sempre ficando debaixo do tapete, até o momento em que a gente vai tropeçar nesse tapete, a gente vai descobrir que tem um montinho de coisas ali escondida, e aí pode ser tarde demais. E isso causa um estresse muito grande. E eu peguei um dado para vocês sobre a Organização Mundial da Saúde, o que ela diz sobre o estresse. A OMS reconhece o estresse como uma doença que atinge mais de 90% da população do mundo. Irritação no trânsito, falta de descanso e até mesmo falta de um ambiente familiar favorável. São alguns dos fatores, porque são vários esses fatores que podem levar ao problema que se manifesta em diversos graus.
os graus podem ir do fraco ao elevado de estresse. E se torna, o estresse elevado, ele se torna responsável por diversos desequilíbrios orgânicos e inclusive pode ser fatal, né? De repente você tem aquele pico de estresse tão grande e você nem imagina o mal que você está causando ao seu organismo, né? Porque pode haver um aumento da sua pressão arterial, pode haver um aumento dos seus batimentos cardíacos, você fica totalmente desorientado, tem pessoas que têm sensação de desmaio e estresse, isso é um veneno para o corpo, para o organismo. Então a gente precisa reconhecer esses sintomas e tentar equilibrar isso, né? Dosar um pouco. A gente precisa saber até onde pode ir para que isso não venha prejudicar a nossa saúde. Porque hoje, a gente ficando muito estressado, a nossa imunidade também pode vir ser afetada, né? Então, todos devem dar, agora com a pandemia e todo mundo, né, com essa situação de isolamento social, o que acontece? Pode surgir discussões e assim isso fica mais potencializado porque agora, além de estarmos dentro de casa, muitos precisam estar fazendo a manutenção da casa, organizando, fazendo home office em casa, trabalhando em casa. Muitos estão precisando auxiliar os filhos na educação, né? Além desse estresse que está sendo para todo mundo, né? Das medidas protetivas para você não ser contaminado. Uso de máscara, sair somente se necessário, aí aquela agonia para você esterilizar tudo, e isso já é mais um fator agravante de estresse. Um componente chave nos relacionamentos amorosos e que pode acabar não funcionando bem é que os indivíduos veem os seus parceiros como alguém que ele está ali apenas para satisfazer as suas vontades. Né, irmãos? Viver a dois não é uma tarefa fácil, mas é algo possível, né? E é algo que se torna prazeroso quando você consegue se colocar no lugar do outro, quando você consegue entender o lugar do outro e o seu lugar, quando você consegue distinguir o que é seu e o que é do outro, entendeu? Então é possível. Então assim, e a gente não pode só ver o outro, o nosso marido, a nossa esposa, como alguém que está ali como um agente da nossa satisfação pessoal, das nossas necessidades egóicas, entendeu? Porque aí a gente fica só extraindo daquela pessoa o tempo todo e o que a gente tem proporcionado. E a presença de fatores externos de estresse, como desemprego, dificuldades econômicas, problemas no trabalho, podem criar uma percepção distorcida de que será mais difícil para um dos cônjuges corresponderem às necessidades do outro. Porque se eu tenho um problema no trabalho, se eu estou preocupada com a economia, se eu estou desempregada, isso vai ser muito mais difícil eu tentar suprir a necessidade do meu esposo, né? Isso vai ser mais um fator agravante de estresse que vai me proporcionar muitos desentendimentos. Quando confrontados com estresse externo, é mais provável que os indivíduos se comuniquem de maneira excessivamente crítica ou argumentativa. Geralmente, quando a gente está em um estresse muito grande, a gente costuma ser muito crítico, né? Nada tá bom,
tudo poderia tá melhor, ou então a gente fica questionando muito as coisas, né? Então a gente precisa entender esse nosso momento e a gente precisa tentar dar aquela pausa, né? Diminuir a marcha e andar um pouco mais lentamente para que a gente consiga entrar numa harmonia, né? Numa harmonia conjugal. Porque se Adriano chega em casa muito agitado e eu, por minha vez, acabo reagindo a essa agitação dele também com agitação, irmãos, não vai dar bom. Vai dar ruim, com certeza. Eles também tendem a culpar o parceiro e têm mais dificuldade em ouvir as preocupações do outro. Com o tempo, eles podem ficar menos satisfeitos com o cônjuge e com os seus relacionamentos. Uma pessoa estressada, ela fica excessivamente crítica, argumentativa. Ela tem uma dificuldade de entender que ela não tem culpa, entendeu? Porque assim, a pessoa ainda se sente culpada porque ela não está conseguindo administrar o que ela tem vivenciado e ela não consegue se doar totalmente ao seu cônjuge. Então isso também causa uma angústia, né? E em algumas pessoas conseguem ter uma tomada de decisão e conseguem elaborar isso de uma forma e ir em frente. Outras não. Outras paralisam, recuam e se retraem. E isso é muito perigoso, irmãos, porque nessa de que a pessoa se retrai pode entrar a depressão. E isso é um fator que tem preocupado muito, né? Porque as pessoas não conseguem falar aquilo que elas estão sentindo, não conseguem compartilhar com seus esposos, com as suas esposas, elas entram em depressão, vão se deprimindo e com a correria ninguém percebe ninguém e quando a gente vê é tarde demais. Mas felizmente, essas consequências negativas não são respostas inevitáveis a fatores externos de estresse. Os casais podem esforçar-se para comunicar-se e comportar-se da maneira com a qual gostariam realmente que fossem tratados, adotando posturas diferentes, como evitar observações críticas ocasionais, perdoar comportamentos prejudiciais, adotar a perspectiva do parceiro e evitar expressões de culpa, hostilidade e desprezo. Então, a partir do momento que a gente se percebe e a gente sabe que aquilo vai ser nocivo, a gente consegue ter uma tomada de decisão de se esforçar em se comunicar melhor e se esforçar em proporcionar um ambiente favorável para a diminuição desse estresse e para que haja uma paz conjugal, né? Então, assim, não é algo sobrenatural, irmãos. É algo possível. É aquela coisa assim, alguém vai ter que ceder. Então, que esse alguém seja eu ou seja você. Mas alguém vai ter que ceder para que a harmonia do lar, a harmonia conjugal se restabeleça. O casamento também se beneficia, só um minutinho, se beneficia quando os parceiros se envolvem em atividades com pouco estresse, como jogar juntos. Só que aqui em casa, irmão, jogar juntos não é uma boa alternativa. Porque se um dos dois forem competitivos, é briga na certa. E aqui o meu esposo é extremamente competitivo. Então aqui a gente opta por outras atividades. Então a gente precisa compartilhar experiências e memórias positivas que aumente a intimidade e a proximidade.
compartilhar uma leitura juntos, ver um filme juntos, levar um café na cama, uma simples xícara de chá, né? É resgatar coisas que antigamente a gente fazia como casal, e quando a gente vê, a gente vai deixando isso de lado, porque tem 5 anos de casado, porque tem 10 anos de casado, 20, 30 anos, e a gente vai deixando isso de lado. Mas não, irmãos, o amor realmente é uma plantinha e ela precisa ser regada todos os dias. Então, a gente precisa compartilhar experiências e memórias positivas, principalmente nesse momento de isolamento social. Os relacionamentos conjugais, assim como a maternidade ou a paternidade, não vêm com uma receita. Seria ótimo se viessem, né? Com aquela receitinha de como fazer, o que não fazer, como evitar. Seria maravilhoso, né, irmãos? Se a gente tivesse uma fórmula, né, para que tudo desse certo, para que tudo fosse perfeito, mas infelizmente não é. A gente vai aprendendo na prática, aprendendo com aconselhamento, aprendendo com as literaturas e principalmente com a palavra de Deus. Nós temos na palavra de Deus um manual para a vida. A palavra de Deus está aí para nos ensinar a sermos filhos, a sermos pais, a sermos servos. A palavra de Deus nos ensina a sermos, como sermos maridos, esposas, como sermos profissionais. A palavra de Deus está aí, irmãos, para nos orientar, para ser realmente a nossa bússola. E assim a gente consegue resgatar o amor, sabe? O respeito mútuo, o companheirismo e a cumplicidade, resgatando esses pequenos detalhes, porque já que não vem com uma receita mágica, com uma fórmula mágica, então a gente precisa lembrar daquilo que dava certo e voltar a fazer, né? Mas como fazer se o coração do outro está fechado, está endurecido? Com oração e jejum. A gente jejuando, orando, buscando sabedoria da parte de Deus, a gente consegue, irmão. Trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Nós conseguimos resgatar aquilo que se foi perdido dentro dos nossos lares. Amém? E como isso se dá mediante a pandemia do Covid-19? As epidemias são uma forma de estresse externo para os casais e famílias, especialmente para aqueles que são mais severamente afetados, que no momento são os que desenvolvem a doença, os que ficam desempregados, os que sofrem grandes perdas financeiras e os que estão enlutados. Então, para essas pessoas, o nível de estresse é muito maior. Nível de estresse, de ansiedade, a propensão a se deprimir, a perder a esperança, entendeu? Então a gente precisa estar atento. Como em qualquer fator de estresse, os cônjuges que conseguem melhor desenvolver a resolução de problemas, e que tem melhor controle de suas emoções e conseguem responder e apoiar seu parceiro, tendo mais interações positivas, apesar do estresse da pandemia, esses terão mais probabilidade de manter um bom relacionamento durante o confinamento. O que isso quer dizer? Que aquele que consegue ter inteligência emocional, plasticidade, que nada mais é você se adaptar ao momento que a gente está vivendo, esse vai conseguir manter um bom relacionamento conjugal e familiar durante o confinamento. Então, a gente precisa tentar entender o que a gente está sentindo.
a gente precisa tentar administrar isso tudo para que a harmonia seja restabelecida ou que ela continue, entendeu? Continue favorável, né? Favorável à família, favorável para a diminuição desse estresse, para diminuição do medo, né? A gente tem visto muitas crianças com muito medo. As crianças estão vivendo, foram furtadas, né, da sua infância nesse momento de confinamento. Eles tinham suas escolas, tinham seus cursos, o seu círculo de amizade, e de repente eles não podem nem brincar na rua. Então, assim, o medo, ele fica rondando, né, a nossa família o tempo todo. Sabemos pouco sobre como as pandemias podem afetar resultados a longo prazo, como taxa de divórcio, casamento e nascimento. Pesquisa sobre os efeitos de desastres, que são semelhantes em alguns aspectos a pandemias e epidemias, sugerem que a natureza de um desastre pode determinar como afeta a demografia relacionada com o casamento. Então, de acordo com o que acontece, sendo epidemia, pandemia, terremoto, seja lá o que for, de acordo com o evento, há mais ou menos casamentos e divórcios, nascimentos de crianças ou não. Eu vou ler para os irmãos aqui um relato sobre o furacão Hugo e sobre o 11 de setembro. Após o furacão Hugo, por exemplo, as taxas de divórcio, casamento e nascimento aumentaram no ano seguinte nas áreas mais afetadas pelo furacão, em comparação com as áreas que não foram afetadas. Por outro lado, após ataques terroristas, 11 de setembro, e bombardeio em 1995 na cidade de Oklahoma, as taxas de divórcio realmente diminuíram. Esses efeitos divergentes podem refletir diferenças nos contextos dos tipos de desastres. Os ataques terroristas envolveram perda significativa de vida, além de incerteza e medo em relação a ataques futuros. E diante de ameaças tão graves, as pessoas normalmente buscam proximidade física, segurança e conforto de outras pessoas próximas. Essa ideia explicaria por que os casais podem ter menos probabilidade de se divorciar após os ataques terroristas. O furacão Hugo, por outro lado, não envolveu muitas mortes, mas exigiu